Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, para a nossa jornada nas perguntas aí do breve catecismo. Hoje a pergunta é muito interessante e é muito intrigante, né? De fato, talvez seja a pergunta mais difícil de toda a história. E a pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? Que pergunta, hein? Quem é Deus? Essa pergunta é muito difícil de responder. É a pergunta que a humanidade inteira tentou responder, né, durante a história. Até hoje busca uma resposta satisfatória. Mas a verdade é que, por mais que tentemos, jamais poderemos dar uma resposta satisfatória, definitiva quanto a essa questão. E isso por causa da própria natureza do ser de Deus, né? Mas nós já vamos ver aqui. Então, quem é Deus? Né? Deus é espírito, Deus é eterno, Deus é bondoso, misericordioso, paciente. Deus é a virtude máxima de todas as coisas, né? Ele é o sumo bem de tudo. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? Nada escapa ao controle de Deus, nada escapa aos seus olhos. Ele é o Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, Criador de tudo, o nosso Senhor. Essas são apenas algumas coisas que nós podemos falar aqui, né, sobre Deus, porque pela própria natureza de Deus, Deus por ser um ser eterno, infinito, né, imutável, né, nós jamais poderíamos aqui definir com precisão, né, quem é Deus. Até porque se isso acontecesse, a pessoa que conseguiu fazer isso é Deus e não o próprio Deus aqui estaríamos tentando definir, né? Então somente Deus pode definir a si mesmo e dizer quem Ele é. Ainda que Ele assim o faça, a nossa mente jamais teria capacidade de compreender todo o ser de Deus, porque Deus é infinito e nós somos finitos, nós somos limitados. E isso faz parte da nossa própria natureza, nós fomos criados por Deus. E como um ser criado tem limites, né? Então, como é que eu sei essa resposta, né? Já que Deus é tudo isso, quem é você, Anderson, para dizer, né, essas coisas sobre Deus com tanta certeza? Eu, de fato, não sou nada, né? Sou apenas fruto da sua criação, né? E como é que eu posso, então, dizer essas coisas? É porque ele mesmo diz isso, né, dele. Essas coisas que eu acabei de falar aqui sobre Deus, eu não extraí da minha própria mente, não é fruto de uma reflexão de quem é Deus, mas eu tirei, né, das Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas, conforme nós entendemos, e nós já falamos sobre isso aqui, é Deus falando. A Escritura é a voz de Deus, é o registro da vontade de Deus de forma escrita. Então, nas Escrituras, na Bíblia, nós temos, né, o que Deus se revelou de si mesmo, né? Então, essas informações que eu coloquei aqui, né, do poder de Deus, da sua misericórdia, né, da sua capacidade de amor, da sua grandeza, da sua santidade, de sua bondade, tudo isso eu extraí da Escritura Sagrada. É o que ela nos afirma sobre Deus, né? Então eu não extraí de mim mesmo, né? Mas extraí da revelação de Deus, porque somente Ele pode dizer quem Ele é, né? O fruto da reflexão da mente mais brilhante desse universo jamais poderá calcular e chegar, né, a níveis, né, que possamos dizer que são definitivos quanto à pessoa de Deus. Então, nada melhor do que deixar o próprio Deus falar, né? E ele fala isso de si mesmo nas Escrituras Sagradas. Então, se Deus é tudo isso, se Deus é todas essas coisas que nós falamos aqui e muito mais, de tal modo que nós não podemos definir, qual deve ser a nossa atitude então diante desse Deus? Então, a nossa atitude, ela deve ser uma atitude de reverência, uma atitude de respeito, de honra,
uma atitude que reconhece a grandeza do Senhor, uma atitude de um coração, então, humilde. Nós devemos, então, nos dobrar diante desse Deus, nos ajoelhar diante dele, né, e adorá-lo. Ele é digno de toda a nossa adoração, ele é digno de todo o nosso louvor, de todo o bem que nós possamos, de algum modo, produzir. Deus é digno. As suas criaturas lhe devem todo o culto. É dever nosso adorá-lo, honrá-lo com as nossas vidas, porque tudo que nós temos e tudo que nós somos foi porque Deus nos fez assim. É porque Deus é quem Ele é que Ele faz o que Ele faz. Então, por isso, nós devemos ter uma atitude humilde de reconhecimento desse Deus grandioso, se dobrando diante dele e adorando com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que nós somos. Então, eu quero convidar você a refletir sobre quem é Deus. Não uma reflexão introspectiva, não olhe para dentro de si mesmo, mas olhe para as Escrituras. Leia a Bíblia, busque conhecer a Deus, veja quão grande é esse Deus que nós pregamos e falamos, e então diante disso se dobre e o adore e reconheça a sua grandeza, viva para Ele, faça tudo para Ele, porque Ele é Deus, o grande Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra. Que você tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe. Até mais.